Começa agora, na lata. Esporte no rádio, sem meias palavras. Apresentação: Moreno Carvalho e Diego Figueira. Aqui, na Metropolitana. Boa noite, ouvintes da Metropolitana FM 93.3. Saudações a quem nos acompanha pelo facebook.com/Rádio Metropolitana RS e também a quem assiste a gravação desse programa no Facebook ou no YouTube. Somos o Na Lata, esporte no rádio sem meias palavras, um oferecimento Canoas Day Home, o bem-estar do idoso em primeiro lugar. Sou o jornalista Diego Figueira, ao meu lado está o jornalista Moreno Carvalho. Boa noite, Moreno. Boa noite, Diego. Na Lata recebe nesta terça-feira, 7 de setembro, dois amigos e colegas comunicadores, o casal Kelly Bandeira e Eduardo Torres. Boa noite, Diego. Boa noite. Opa, boa noite. Boa noite. Kelly é estudante de marketing e tem 7 anos de experiência em gestão de redes sociais e estratégias de marketing esportivo. Junto com o Eduardo, além da Júlia e do Miguel, ela criou a DKF Comunicação. A outra metade da DKF é o Eduardo Torres, jornalista diplomado, é bom que se diga, e com 20 anos de experiência como repórter e assessor de imprensa. Por oportunidade de mercado, os dois acabaram se fixando mais na área esportiva. Bom, a gente já deu boa noite aos convidados, já viu que está tudo bem com a live. Primeiramente, perguntar, tudo bem com vocês? Tranquilo. Tudo ótimo. Ah, tudo bem. Prazer estar aqui falando com vocês. Beleza, ótimo. Então, vamos começar então com o Na Lata de hoje. Um dos projetos que vocês tocaram foi a implantação do retorno do futebol feminino no Inter, que conquistou neste final de semana o 3º Campeonato Gaúcho consecutivo. Contem pra gente como é que foi essa experiência. A gente deu início, né? Deu start do projeto aí. A gente incubou esse projeto junto com a Duda e junto com o Internacional, né? Onde a gente teve que partir do zero, apesar de ter aí a chancela do Inter, a gente teve uma experiência de formiguinha, de ir galgando um espaço na mídia, o marketing poder também abraçar as ações que a gente vinha fazendo com as meninas, até porque eram atletas desconhecidas para o mercado, eram desconhecidas para as mídias, né? Diferente de hoje, como está se apresentando já o futebol feminino, né, para o público, com televisão, com jogos transmitidos pela internet. Lá em 2017, a gente partiu desde uma peneira, de uma avaliação, uma peneira que, por sinal, foi a maior peneira nacional, segunda maior peneira nacional, perdendo só para a do Santos, com a presença da Marta, né? E a gente teve meninas de todos os lugares do país, inclusive meninas de fora do estado sendo aprovados, né? Elas passaram ali por um dia inteiro intenso, né? E a gente cobriu toda essa movimentação delas, aplicou isso junto com o pessoal na mídia, né? E ali, diante, a gente foi plantando aquela sementinha do futebol feminino que a gente vê como é que tá hoje aí, sendo tratado na mídia com o pessoal. Inclusive, na época, toda a parte de mídia, de redes sociais, enfim, toda a questão relacionada ao futebol feminino parecia não ser do Inter, né? Porque nós criamos toda a identidade, né? Esse nome, Gurias Coloradas, inclusive, nós criamos na época, né? Então, foi todo um projeto realmente independente, mesmo tendo a chancela do Internacional, que depois acabou abraçado pelo clube, porque, evidentemente, teve sucesso, né? Inclusive, tem jogadora de seleção que saiu daquela peneira, né? Saiu daquela peneira. Uma peneira com meninas do estado inteiro, sem base alguma, enfim, que serviu para montar o primeiro time do Inter. E a Isadora, né? Isadora Haas, a Isadora Haas, que é jogadora de seleção, saiu daquela peneira. Legal. E além de como é que foi? Tem muita dificuldade para desenvolver esse programa, porque a gente sabe, né, que o futebol feminino, infelizmente, apesar de ter mais visibilidade hoje e tal, ainda é uma modalidade desprezada, né? A gente teve um pouco de dificuldade de fazer com que a mídia abraçasse as pautas, né? A gente tinha ali
meninas que nunca tinham jogado futebol com outras meninas, que é o caso da zagueira, dessa da Isadora Haas, que hoje é seleção sub-20, ela nunca tinha jogado com meninos. E se apresentou com meninas, né? Só com meninos. E se apresentar na peneira lá para jogar a primeira vez com meninas, ter esse destaque, a gente ter essa visibilidade. E é que nem uma coisa que a gente sempre tratou muito, não tratar o futebol feminino como as coitadinhas que estão tentando jogar futebol. Sim. Claro. E sempre prezando pela categoria das meninas, os jogos bem jogados, inserindo elas na pauta do esporte, não na pauta social, que é o que vinha se visto há algum tempo já, né? Porque o futebol feminino e a mídia, às vezes é um pouco, como eu digo assim, é meio madrasta, porque quando a gente fala em um time grande, como o Grêmio, Inter, São Paulo, Palmeiras, Santos, até que é o projeto mais antigo no Brasil, né? Kinderman, Avaí, que se encerrou hoje as atividades do clube. Quando a gente fala num clube grande, um clube de Série A, um clube de Série B, ter a camisa do futebol feminino é porque eles precisam fomentar isso para se manter em competições internacionais, né? E é um parêntese muito importante, assim, que a gente trabalha sempre, quando cita no futebol feminino, que quando a gente fala em fomentar, não é só entregar uma camisa e uma bola, é dar toda uma assistência para elas, dar toda uma estrutura, que foi esse o projeto que a gente levou para o internacional. Na época, a gente trabalhava com a Duda Canoas, né? Então, Sim. Era um projeto independente, era um projeto que vivia por si, né? Ganhando campeonatos regionais, quando ainda era administrado o Campeonato Gaúcho pela Associação de Futebol Feminino, não pela Federação, como hoje é, né? Até o primeiro ano do Gauchão, com a dupla Grenal, né, que foi o Inter o campeão, ainda era pela a Associação Gaúcha de Futebol Feminino. Mas assim, o programa é na lata, tá? Eu vou ajudar agora. O programa é na lata. Eu quero saber como é que foram as resistências. Conta aquele fato daquele cronista esportivo de televisão gaúcha, não precisa dar o nome. Conta como foi claro. Isso. Meu embate com ele em relação ao futebol feminino? Manda. A gente teve aí algumas pedras no sapato e no caminho aí, do pessoal levando questão do futebol feminino, que era só uma brincadeira ou sendo tratado menos que a categoria de base, né? Sim. E a gente estava falando ali de meninas que já estavam começando a receber algum retorno financeiro. E eu tive uma pequena discussão via Twitter, né? A gente levanta a camiseta aí do futebol feminino até hoje, né? A gente teve aí, depois foi retratado, né? Via Twitter também. Vamos pesquisar ali depois. Isso, retratou via Twitter, falou comigo depois na Zona Mista, lá no Beira-Rio. Mas o que ele disse foi um negócio bem machista. Assim, ele disse que o futebol feminino não era um esporte que, basicamente, era uma brincadeira, né? Meninas não, praticamente como meninas que não pudessem jogar futebol. Mais ou menos, tipo, que estava muito legal ver as meninas na arquibancada, que era lá, mais ou menos, que era lá o lugar delas. Era muito comum que as atletas do futebol feminino tivessem acesso aos jogos do Inter, né? As meninas estavam sempre na arquibancada como atletas e como torcedoras também, né? E em ocasiões assim, eles disseram que era legal que a equipe de futebol feminino internacional estivesse na arquibancada torcendo pelo masculino, né? Que elas seria legal elas estarem como torcedoras, né? Porque na verdade não queriam ser tratadas como torcedoras, e sim como atletas, né? E aí surgiu meu embate, assim, tive que defender a camiseta. Fora o outro ponto, né, que é que quando se faz assessoria de imprensa em clubes de futebol, a gente sempre tem tanto essa relação com o externo, né, que é este caso aí, quanto com o interno, né? E se tratando de futebol feminino, acredito até que a resistência foi maior ainda internamente. Né? Porque mesmo que a gente conheça a Duda como realmente um símbolo aí de lutar e de gerir o futebol feminino, mesmo sendo reconhecida como um ídolo do clube, as reuniões, porque também foi um período que o Inter estava na segunda divisão, né? Então, as reuniões de conselho deliberativo do Inter, quando se falava que estava gastando demais, que tinha que cortar alguma coisa, vocês já sabem o que deveria ser cortado, né? Na opinião dos conselheiros. Né?
Era Dodói, então. Exatamente. No entanto, que isso aí, o Eduardo, só revela o desconhecimento do esporte, né? Porque sai do futebol feminino brasileiro, a última atleta considerada a melhor jogadora do mundo é do futebol feminino. Futebol masculino do Brasil já não tem isso há quanto tempo? Então, é desconhecimento do próprio assunto que a pessoa deveria estar tratando. Tem que ler mais, tem que estudar mais um pouquinho. Mas uma pergunta que me surgiu aí na fala de vocês me veio à cabeça. Porque já há algum tempo é uma exigência, né? Que todos os clubes tenham o seu time feminino, até podendo ficar fora de competições como a Libertadores, por exemplo. Mas, pelo conhecimento que vocês têm, quais estão investindo? Olha aí, temos uma participação extra no programa. Aí. Tem. É o biscoito. É o filho de 4 patas. Um abraço. Quais clubes realmente estão investindo no futebol feminino? Tem uma preocupação no crescimento da modalidade? E se ainda há alguns clubes que só têm ali por obrigação para não ser punido? Bom, exemplos. Palmeiras e Corinthians hoje, para mim, né, na minha visão, o futebol feminino são os 2 times que hoje estão realmente investindo. Claro, a gente tem o Santos, que tem um bom investimento, o Internacional, que vem investindo, Grêmio vem investindo também, mas Corinthians e Palmeiras hoje vem se destacando bastante, né? E no caso, assim, de ter um futebol feminino por ter, eu dou o exemplo do Avaí. O próprio Avaí aqui em Santa Catarina, eles não montaram a sua equipe. Eles entregaram o escudo do Avaí para o Kinderman jogar, né? Sim. O Kinderman encerrou as atividades depois da morte do fundador da equipe, né? Lá em Caçador. E aí o Avaí encerrou também a parceria, né? Não tem mais o futebol feminino. Vamos ver como é que o Avaí vai se comportar agora, voltando para a Série A, né? Se eles têm uma pretensão de, no próximo ano, uma vaga de Libertadores, pré-Libertadores ou Sul-Americana, eles vão ter que ou reativar, botar uma equipe, montar uma equipe para jogar, né? Ou, pelo menos, alguma forma de provar isso a Conmebol que eles estão fomentando o futebol feminino. Assim, e eu acho que nós pegamos um momento que foi muito bom de entender os modelos de implantação de futebol feminino, porque acho que a época, em 2017, ainda não era obrigatório, né? Não, a partir de 2019. Pois é, o Inter comprou o projeto da Duda e comprou a ideia por inteiro, né? Mesmo com muitas resistências, que era a ideia de fomentar o futebol feminino a partir das categorias de base, formar as meninas no futebol. Desde o sub-9, né? Isso, desde o sub-9. Sub-7 tem meninas, né? E aí, naquele mesmo ano, o Grêmio resolve retornar ao futebol feminino e não tem categoria de base, não cria categoria de base. Inclusive, no primeiro ano, não fez nem peneira, né? Simplesmente pegou uma equipe, uma espécie de selecionado da Associação do Futebol Feminino e botou a camisa do Grêmio. Eram os 2 modelos de fomento de futebol feminino que estavam ali debatendo, né? E no caso, o Grêmio com jogadoras que tinham experiência do futebol feminino gaúcho e o Internacional com a formação das meninas. Aconteceu a primeira final do Gauchão, nós ainda estávamos no futebol feminino do Inter, e o Inter ganhou com as meninas. E aquilo, o legal foi isso, né? O resultado serviu para o rival aprender com aquilo. No ano seguinte, o Grêmio implanta a categoria de base, começa a investir em formação de meninas, e o Inter, que tinha ido para o brasileiro, né, eu acho, resolve investir em jogadoras mais tarimbadas, mais nomeadas. Quem é que ganha o Gauchão do ano seguinte? O Grêmio, com as meninas, né? Então, foi bem legal de entender que, cara, tu tem que seguir um modelo de continuidade, de formação, e não de, esse ano temos futebol feminino, que legal. E acho que bom, se provou que essa ideia era certa, principalmente quando entram para a Inter, e eu acho que para o Grêmio também, não acompanhei muito o processo do Grêmio com o Umbro e tal, mas para a Inter, principalmente, na época era Nike ainda, e depois vem a Adidas, que são 2 marcas que têm muito presente isso de ter o material da camisa, da camiseta feminina, da marca feminina, e aí os caras viram, cara, para isso, não é um gasto para o futebol do Inter. Isso é lucro não só
botando as meninas para jogar, mas ganhando dinheiro em cima disso, com marketing disso. E aí o clube entendeu e acabou comprando, e nesse meio tempo morreu a DKF no Inter. E aí a mídia do Internacional engoliu o futebol feminino, que era natural também, era um processo que a gente sabia que aconteceria, porque o nosso papel era de formar, de criar. A partir do momento que foi criado, na época, eu lembro, o Parque Gigante era das meninas, né? O Isso, Inter, a gente utilizava. As meninas, elas treinavam, para te ter uma ideia, no primeiro ano, as meninas treinavam 3 vezes por semana na ESEF, onde o Inter se disponibilizou a manutenção do campo de futebol da ESEF. Mas as escolinhas lá... As escolinhas treinavam no Parque Gigante, mas... Aí é um parênteses muito interessante a gente falar do futebol feminino. Meninas que passaram na peneira, lá em março, elas ainda mantinham o trabalho delas diário e treinavam à noite. Tinha uma parte do grupo que só podia treinar à noite. Então, elas iam ao Parque Gigante treinar nas quadras sintéticas, e aos sábados de manhã, a Tatiele Silveira integrava o grupo na ESEF. Então, assim, nunca se treinou nos primeiros meses até elas terem uma bolsa auxílio, uma ajuda de custo maior que pudessem se sustentar, porque naquela época elas não assinavam contratos profissionais, elas iam para o BID como contrato não profissional, né? Então, o que acontecia? Uma vez por semana, a Tatiele juntava todo mundo, hoje ela está no Santos, né, a Tatiele, juntava elas e ali era o treino. E assim se fazia com as categorias de base. Lá no início, a gente treinava com a Tatiele o sub-15, sub-18 e o profissional, onde o Inter foi vice-campeão gaúcho no primeiro ano com o sub-15, campeão gaúcho em cima do Pelotas no campeonato do sub-18 e campeão gaúcho com a categoria adulta na época, que era denominada, né? Não como profissional. Agora, Moreno, tu falas da obrigatoriedade, né, de se ter o futebol feminino. Assim, em termos de clubes grandes, né, que viram o valor que isso tem para a imagem do clube, né, como produto, sim. Elas estão formando equipes competitivas, tem campeonato brasileiro, tem tudo mais. Agora, esse obrigatório ter futebol feminino, ele é muito relativo, porque o que diz, eu não sei se o regulamento da CBF, da Conmebol, é de que tu tem que fomentar o futebol feminino. Ou seja, se tu criar uma escolinha, tu tá liberado. Isso serve como... exato. Então, para os clubes menores, ainda vai levar um tempo, na minha opinião, para que se tenha essa consciência, né, de que é importante, que é uma modalidade esportiva, de que, enfim, rende frutos para o clube, né? Sim, e o que eles devem entender, né, que a verdadeira forma, o investimento verdadeiro sempre vai ser na base, tanto para o feminino quanto para o masculino. Né? Exato. Esse que é o investimento no futebol, é a base, é tu criar jogadores, né? Tu criar o teu método, né? O teu estilo de jogo. Isso a gente vê nos clubes mundo afora, mas aqui parece que tudo é mais difícil de entender. Só antes da gente entrar na seara do São José, que também nós vamos tocar nesse assunto, ainda no futebol feminino, a Kelly acabou acompanhando que as meninas treinavam à noite, né, no Internacional, e eu acompanhei bastante isso aqui em Canoas, no Oriente. As meninas também treinavam à noite, porque elas trabalhavam à tarde, né, e o único horário que elas tinham disponível era à noite. E o Oriente até fez 3 campeonatos gaúchos muito bons, chegou à semifinal. O Moreno estava naquela fogueira do Oriente, então. Que eu quase pedi ajuda para sair de lá. Verdade. E infelizmente o Oriente esse ano não estava no gauchão, e eu notei resultados assim essa temporada, não sei se por uma melhora da dupla Grenal ou uma defasagem do futebol do interior, mas muito elásticos no Campeonato Gaúcho, né? Coisas, e é algo que incomoda a gente que lida com esporte, assim. O que está acontecendo aí, Eduardo e Kelly? A questão, assim, como é que a gente pode... na minha visão hoje, de quem está de espectadora do futebol feminino, tá? Não está mais inserido dentro de um clube. Hoje, Grêmio e Inter fazem contratações pontuais, como as equipes masculinas, né? Então, a gente vai falar aí de contratações de nomes, né? Como o Inter tem Fábio Simões,
como hoje o Grêmio tem a Tchula, que é um dos destaques do grupo. Aí a gente vai pegar ali o terceiro e o quarto lugar do Gauchão, que é o Farroupilha, né? Sim. E o Flamengo. Duas equipes que foram construídas dentro de vamos juntar as meninas e vamos jogar. O Flamengo até foi uma surpresa porque ficou com o terceiro lugar, batendo o Farroupilha, que joga o Campeonato Brasileiro A2. Conseguiu uma vaga no Brasileirão. 2 anos seguidos, né? É. Isso. Hoje, vamos ver como é que vai se comportar. Eu acho que assim, ó, essa elasticidade é por questão, sim, de desigualdade técnica, no sentido de tu não conseguir treinar. Elas não conseguem treinar as meninas do interior. Ou um projeto às pressas, como foi o projeto do Juventude, que 3 meses antes é que o Juventude anunciou que participaria do futebol feminino, do Campeonato de Futebol Feminino Gaúcho, né? E aí veio com uma equipe de sub-17 e uma equipe profissional, né? Então, assim, em 3 meses, tu não tem como tu botar uma equipe para competir. Ainda mais meninas que não têm base. É uma coisa, assim, que eu acho extremamente importante. Se tu pega um menino lá, eu tenho um exemplo, o Miguel tem 6 anos e já vai para a escola, 7 já vai para a escolinha de futebol. É muito raro tu ver uma menina hoje, um pouco menos, mas antes dessas que estão em idade de competição hoje, ter uma base, ter um fundamento. Por isso que muita gente critica a qualidade do futebol feminino é menor. Pode ser, ao olho técnico, tu vai achar que é menor, porque elas não têm base. Elas não têm aquele trabalho de escolinha. Elas não têm aquele apelo do vamos fazer 1 para 1, vamos trabalhar. Isso a gente viu lá no Internacional, que a Tatiele teve que começar com muitas, já na equipe profissional, do início. Sim. Um trabalho de fundamento que se tem na infância. Né? Por isso essa disparidade imensa entre a equipe de dupla Grenal e as demais equipes do interior. E a dupla Grenal ela já está no caminho, já pode ser considerada do profissionalismo mesmo, né, no futebol feminino. Então, junto com o profissionalismo vem não só a dedicação exclusiva dela ao esporte, como há muito tempo o futebol feminino deixou de ser meninas jogando bola. É um esporte, né? Então, um clube profissional tem suplementação, a diferença física ela é cada vez maior. Então, se tu continuas tentando achar que tu pode montar um time feminino, encontrando as meninas que querem jogar bola, dando camiseta para elas, não vai poder mais entrar nesse tipo de competição. E eu acredito que, inclusive agora, eu vim de um jogo das oitavas de final do Gauchão Sub-20, masculino, em que a Federação Gaúcha criou um dos grupos da primeira fase da competição, que eram clubes assim, o Jaú, Sul Brasil, que jogaram todos no mesmo campo, inclusive em Canoas, né, ali no Santos Shine, né, praticamente toda a primeira fase, todos os jogos foram ali, só que aí acabou causando um desequilíbrio técnico muito grande na competição, porque houve grupos aí que o Apafute, por exemplo, lá da Serra, que ficou em terceiro no grupo, eliminou o Grêmio hoje, nos pênaltis, no Gauchão Sub-20. E os 4 classificados do grupo do Sul Brasil foram eliminados hoje, porque a disparidade técnica era muito grande. Esses clubes deveriam ter sido distribuídos, né, entre os outros grupos para haver esse equilíbrio. E no futebol feminino nós temos 2 clubes profissionais e o resto são meninas que ganham camiseta para jogar bola, né? Então tem que, é aquilo que eu disse, enquanto o clube grande pensou primeiro na obrigatoriedade e viu que dava lucro, e começou a investir, de fato, em melhorar o esporte, os demais clubes ainda estão pensando em o que é esse negócio de obrigatoriedade. Né? A diferença de conceito, na minha opinião, ainda está nessa distância. O que a gente tem que fazer, afinal? Como é que se faz esse negócio? Mulher joga bola? Né? Então, acho que ainda estão engateando nesse ponto. No caso da dupla Grenal, acho que um ajudou a puxar o outro, né? Nessa rivalidade dele. O Grêmio veio com a equipe em 2016 para 2017 já. Teve a primeira participação no Campeonato Brasileiro, onde caiu para A2. Né? Sim. Então, assim, logo depois disso, o Internacional veio ali, final de 17, um foi puxando início de 18. Outro, né? Então, ali teve a questão da rivalidade, né? Como é que eu vou ficar sem? Mas, infelizmente, essa rivalidade entre eles faz crescer, botar o nível lá em cima, e as demais equipes do estado acabam por ficar por terra, pelo caminho, né? O que, infelizmente,
vai ser natural daqui ainda em alguns anos até o futebol feminino conseguir mesmo criar raiz no interior do estado. Uhum. Até semana passada, vocês estavam trabalhando com o São José, né? Eu sei que vocês são torcedores do clube e muito por isso tiveram um carinho especial na criação e na estruturação de todas as redes sociais do clube. Como é que foi o desenvolvimento desse trabalho? O São José já atuava no mundo virtual e eu também queria que vocês explicassem qual a importância das redes sociais hoje para um clube de futebol. Bom, no São José, eu sempre fui torcedor do clube, né? E sendo jornalista, o que eu fazia? O clube não tinha rede social. Então, o que nós fazíamos? Nós criamos uma página lá, eu e outros torcedores, que noticiava todos os jogos, fazia resenha da partida e tudo mais. E quando eu percebi, estava havendo uma pirataria do meu material. O departamento de futebol tinha resolvido criar um Facebook do clube, e no final do jogo, eles esperavam a gente publicar a nossa página, a matéria do jogo. Quando eu vi, estava lá o bom Ctrl-C, Ctrl-V. Contato com eles, não, peraí, se é para ser assim, então deixa que eu faço, né? E aí nós já tínhamos a DKF, aí apresentei a empresa para eles, enfim, foi aceito, e aí nós iniciamos todo um projeto. Na época o clube tinha recém criado uma página de Facebook, não tinha seguidores praticamente, né? Tá falando de que ano isso, Eduardo? Oi? Que ano foi isso? 2016, né? Faz 5 anos. Tá. O legal é que o clube começou a ganhar quando a gente entrou. E aí não tinha nada. E aí criamos o Facebook, recém havia sido criado, e o interessante é que a gente... Bom, então vamos fazer um projeto que tenha continuidade, que tenha que se possa dar passo a passo, né? Até porque o São José, como qualquer clube pequeno do estado, não tem tantos recursos assim para bancar o meu próprio tempo, né? Vamos criar tudo ao mesmo tempo e fazer uma grande campanha de mídia, enfim, não tem. Então, vamos começar passo a passo. Primeiro ano, primeiros meses, Facebook, e aí começamos a trabalhar, criar conteúdo, né? E na minha opinião é assim que se ganham seguidores, né? Principalmente em futebol, criando conteúdo, e conteúdo com qualidade, que principalmente no caso do São José, né? Que é diferente de Grêmio, de Internacional, tu precisa ter uma rede social que informe o torcedor. O torcedor vai saber que tem jogo pela tua rede social, porque os jornais, as rádios de Porto Alegre, eles ignoram que existe um terceiro clube de Porto Alegre. Então, esse era o meu objetivo. O que nós conseguimos? Conseguimos avançar, evoluir muito na página de Facebook, e aí no ano seguinte iniciamos o Twitter, o Instagram antes, o Twitter, enfim. A gente foi gradualmente o canal de YouTube do clube. Hoje a gente tem em torno de 100 mil seguidores entre todas as redes, né? Um trabalho que sempre teve assim esse viés de ser a informação do torcedor, e ao mesmo tempo de ser a informação do torcedor, ser a formação do torcedor, né? Porque também é outro obstáculo de ser o terceiro clube de Porto Alegre, é que raramente tu tem o teu torcedor, né? Sempre se tratou o São José como o mais querido, enfim, o segundo clube de todos, e nós, não, para um pouquinho, cara, dessa forma nós não vamos ter uma torcida comprometida no momento que tu tiver que decidir alguma coisa. Isso entra dentro de campo, mesmo que se pense que não, isso entra dentro de campo, porque o jogador que vem de fora, ele vê, eu vim para um clube que legal, tá em Porto Alegre, mas até o torcedor que vem na arquibancada, ele só está vindo para assistir, né? Porque ele é simpático, esse clube, ele só veio para assistir, então eu não preciso, né, digamos assim, vestir a camisa, assim, né, para decidir o jogo, enfim. Então, qual foi o nosso raciocínio? Bom, nós precisamos criar fidelidade, né, fidelizar esse torcedor, e o torcedor que nós conseguiríamos fidelizar não seria o mais velho, que já tem o seu conceito formado de que é o Zequinha. Então, nós trouxemos o conceito da torcida de que não é Zequinha, é Zeca, né? Então, nas redes sociais do São José não se usa Zequinha, é o Zeca. Não se usa a frase do mais simpático do Rio Grande do Sul, porque
a gente sabe que a Miss Simpatia nunca ganha, né, cara? Então, né, o mais simpático nunca vai ganhar lá no final, né? Então, não era isso que a gente queria. E qual era a nossa aposta? Criar esse tipo de conceito, né? E um terceiro conceito, que aí, infelizmente, a pandemia nos quebrou no meio, né? Que nós já vimos conseguindo, na prática mesmo, que era trazer a gurizadinha realmente mais jovem, de 12, de 10 anos, de 9 anos para o estádio, porque esse era outro diferencial que nos ajudava a criar a ideia do clube do bairro, né? Que é um estádio que não assusta as pessoas, que hoje, poxa vida, tu viu o jogo aquele do Grêmio, que tem uns caras que estão ali dentro que tu não sabe exatamente qual é a deles, né? Eles querem invadir o campo para quebrar as coisas, né? Então, é óbvio que isso tem também na torcida do São José, tem na torcida do Inter, tem na torcida do Juventude, tem em todas as torcidas, porque isso tem na sociedade, né? Mas tu ter um ambiente de estádio em que as pessoas podem ir com a família, pode curtir o jogo, e o que eu sempre valorizei, tu pode viver o jogo, né? Coisa que dificilmente tu consegue num estádio grande. No Passo da Areia, tu escuta o barulho da bola batendo na rede, né, cara? Sim. Isso, para mim, é um diferencial, é uma sensação de futebol, né, cara? Tu tá atrás do gol e a bola entrou e tu ouve o né? Poxa vida, cara, tu sentiu aquilo ali junto com o cara que fez o gol, cara. Né? Então, isso que a gente tentou sempre passar nas mensagens da página, mesmo sem uma mensagem direta, mas o tom do texto, o tom da imagem, toda a ideia foi essa de aqui você sente o futebol, aqui tu tens um clube, que é pode ser o terceiro clube, mas é o clube do bairro, é o clube da Zona Norte, mesmo que um desses dois aí tenha vindo para a Zona Norte agora há pouco, para mim ele é de Canoas, né? Da Zona Norte só tem um. Agora, cara. Enfim, e aí a gente tinha o projeto do Clube do Bairro, que nós estávamos realmente começando a fazer, nós iríamos levar a primeira escola para... Qual é o plano do Clube do Bairro, né? O Clube do Bairro a cada mês, enfim, nós iríamos fazer uma parceria com alguma das escolas do bairro, da região, né, da Zona Norte, em que os pequenos, né, sempre com estudantes, era de segundo ano, segundo, terceiro ano do ensino fundamental, gurizadinha pequena, e o Biscoito está gostando da ideia. Trazer a gurizada para dentro do estádio, para assistir o treino, para conversar com os jogadores, ter um dia de tour no Passo da Areia, tá? Depois desse dia de tour, o São José iria à escola com alguns jogadores, com aqueles instrumentos que se usa para preparação física, para fazer brincadeiras com a gurizada mesmo, né? Integrar a gurizada ao clube e fechando esse pacotão assim, um convite para essas crianças que levariam os seus pais ao próximo jogo no Passo da Areia. Quando viria visitar a primeira escola, a pandemia fechou tudo. E todas essas inovações assim que vocês conseguiram implementar, assim, quem acompanhava o trabalho de vocês nas redes sociais podia perceber isso perfeitamente. Era uma modernização do clube e o clube conseguindo se colocar ali no nicho que queria estar, né? A proposta que ele queria para si. A gente vai precisar chamar os comerciais agora, mas já voltamos com o papo. 93,3. 20h37. Voltamos e vamos fazer um merchanzinho nosso aqui rapidinho. A Canoas Day Home, empresa consolidada na área da gerontologia e que formou mais de 200 cuidadores de idosos nos últimos anos, tem mais uma novidade a caminho. É a Longeva, revista produzida pela equipe da Canoas Day Home e que traz reportagens e artigos que interessam não apenas ao público idoso, mas a todos que convivem com eles e desejam ter uma experiência melhor. Com diagramação inovadora e que facilita a leitura, Longeva chega para marcar mais uma etapa de sucesso da Canoas Day Home, que em breve inaugura sua multiclínica do idoso no Hub da Saúde Max Plaza. Venha fazer parte desse projeto. Entre em contato agora pelo WhatsApp 5186319141 e seja um anunciante.
Canoas Day Home, bem-estar do idoso em primeiro lugar. E chegou a hora do quadro Na Lata. Hoje diferente, né? Porque é de jornalista para jornalista, então não vai ser tão difícil assim deles nos responderem, né, Diego? Não. Mas na história recente, o São José conquistou mais títulos que a dupla Grenal, junta, inclusive, né? E o Eduardo, que estava ali no dia a dia até pouco tempo, pode até nos citar os títulos que o São José conquistou, que estão lá atrás da goleira, lá as placas indicando. Por que, Eduardo, que o São José é impenetrável na imprensa de Porto Alegre? Talvez seja a pergunta que ninguém vai conseguir responder. Mas, é a pergunta do milhão. Assim. Mas, assim, algumas explicações e também uma posição de quem conseguiu, de alguma forma, em algum momento, quebrar isso. Antes de dizer o que eu penso do porquê que a gente não ganha a mídia da capital, em 2019, durante a campanha na Série C, isso foi, eu lembro que nós pontuamos bem, assim, porque a gente conseguiu realmente fazer isso, e essa eu posso dizer, essa foi trabalho nosso mesmo. Nós conseguimos, durante toda a campanha do Brasileiro Série C, de 2019, em que nós não subimos para a Série B por um gol, né, contra o Sampaio Corrêa, nós conseguimos todas as semanas ter, pelo menos, inclusive na semana da decisão foram duas, ter uma reportagem no Globo Esporte, na TV, em Porto Alegre. E aí, mas vocês estavam bem na Série C, ok. O Ipiranga, nesse ano, foi líder na primeira fase, durante boa parte da primeira fase, fez a melhor campanha da competição, foi para o quadrangular final, chegou até a última rodada com chances, e o Ipiranga só teve uma chamada no dia da decisão. Né? Porque e um posto da Rádio Gaúcha no último jogo, que o cara só entrava lá para dizer se tinha sido gol ou não, que ele tinha uma chance de subir. Exato, mas que é aquele estilo assim, alguém dentro da redação deve ter dito, cara, vai ficar chato, esses caras vão subir, nós não falamos nada. Sim. Né? Então, eu cito isso como exemplo para entrar na resposta para isso. Como torcedor, por isso que eu sou anti-Grenal. Esses caras não querem saber da gente, né? Fora daqui e tal, RBS mente, né? Agora, depois que tu entra ali e tem como uma obrigação tua ter que vender a imagem do clube, né? E tentar ser o mais simpático possível nesse ponto, eu trouxe para o futebol um conhecimento do jornalismo mesmo, né? Que desde a faculdade foi o meu tema de monografia, né? Que o meu tema de monografia era por que os esportes olímpicos não agendam a mídia, né? Que para o São José vale o mesmo, né? A minha ideia, e que de certa forma nós conseguimos em alguns momentos, né? Deslanchar nisso, foi o seguinte, cara, cria a atração, cria a pauta interessante, que eu costumo ler muitos jornais sobre esporte, por exemplo, nos Estados Unidos, uns 2 anos atrás, era o Toronto, estava na final do beisebol, na matéria do dia, do jornal, o principal jornal de Toronto, não tinha nenhuma linha sobre a tática que o treinador ia usar, os jogadores que iam jogar, como é que estava o físico dos jogadores, nada sobre isso. A matéria do dia do jogo era o ambiente da cidade, eram as curiosidades da cidade. E, cara, eu acho isso fantástico. E sempre foi isso que nós tentamos vender no São José. Cara, nós temos o melhor goleiro do Brasil no São José. Nós temos o melhor goleiro. Hoje ele é o terceiro maior goleiro artilheiro do futebol brasileiro, o Fábio. Então, é uma pauta. Isso é uma pauta. Bom, bora vender para os caras. Nós tivemos o Luiz Eduardo, artilheiro do Campeonato Brasileiro de 2019, da Série C. Bora vender para os caras. Isso é pauta. Enfim, sempre buscando esses aspectos. Bom, no Campeonato Gaúcho de 2019, acho que foi, o clube mais gaúcho do Gauchão era São José, que era o clube que mais tinha jogadores do Rio Grande do Sul, mais tinha jogadores de Porto Alegre. Pô, bora, isso é pauta. E aí, quando tu apresenta esse tipo de material, esse tipo de conteúdo,
para os editores, para as redações, cara, isso é pauta. Mesmo que não saia na 0 Hora lá, porque a 0 Hora e o Diário Gaúcho, que nós conhecemos bem lá, né? A editoria é a editoria Grenal, né? Então não é mais esporte, né? Na TV a gente consegue boa penetração nesse tipo de material, eventualmente em rádio, na internet, sobretudo, assim, o site, né, de Globoesporte.com, enfim, nós sempre conseguimos botar esse tipo de pauta, né? Agora, a cobertura diária, o jogo foi tanto, o Márcio Jonathan fez o gol, o fulano não sei o quê, o fulano saiu lesionado, não, isso eu sempre tive claro na minha mente que nós não iríamos conseguir. Não ia entrar. Não tem entrado. Até um parênteses dessa questão de vender a pauta. Na Série C de 2019, nós tínhamos dentro do nosso grupo Remo, o Paysandu, clubes que são extremamente longe para nós. A gente atravessava o país. Outra e nós vendemos a pauta para o São José e acabamos levando Ipiranga e Juventude junto. Porque nós demos duas voltas ao mundo. Equador, 2 voltas ao mundo, né? naquele campeonato. Pela distância dos confrontos que nós iríamos enfrentar. Os mais próximos seriam Juventude e Ipiranga, que estavam com a gente na Série C aquele ano. Né? Então, são pontos assim que a gente sempre buscou levar. E um parênteses, a mais simpática sempre fui eu, tá? O Eduardo te conhece, né, Diego? É verdade, é verdade. Não, só para emendar uma, já que nós estamos... o Cruzeiro fugiu disso, né? Nenhuma chance, ninguém nunca propôs isso para o São José, isso que o Cruzeiro fez. Sim, já propuseram. E muito antes eu acho que eu não era nem jornalista ainda. Foi nos anos 90 isso. Teve uma... Quem era? Antes de... se não me engano, eu posso estar errado, mas é a história que eu ouvi que, enfim, é mais ou menos o seguinte. Antes do Bourbon ser criado na CIS Brasil, a área que foi vista por eles e que era almejada por eles era a área do São José, da esquina ali do São José, do social. Aquela era a área que eles almejavam. E só que aí o clube disse, tá, tudo bem, vocês podem ficar com essa área, mas vocês vão ter que nos dar o estádio em outra área. E aí a proposta, se não me engano, era Canoas ou algo do tipo, em outra área. Nunca aconteceu, porque aí, na minha opinião, esse foi o erro do Cruzeiro e foi o acerto do São José. Nós só sairemos daqui com o estádio pronto. Sim. E aí não aconteceu. No caso do Cruzeiro, vocês lembram? Condomínio de Minha Casa Minha Vida, cara, demora, velho. Ficou pronto o condomínio e o estádio não tinha nem começado a ser construído. Né? Então, remando, né? E aí aconteceu o que aconteceu com o clube, né? O clube despencou, né? Eu queria voltar ali à pergunta anterior, que vocês explicaram muito bem, assim, que se não fica uma coisa só de choradeira, né? E o São José não aparece na mídia, porque não... Vai aparecer porque vocês vão fazer aparecer, né? Exato, isso. E aí aquilo que a gente conhece, tu consegue, digamos assim, traficar o que tu quer botar dentro dessas pautas interessantes. Poxa, São José é líder da Série C e tem o melhor goleiro do Brasil. São José vai jogar domingo e já deu 2 voltas ao mundo, entendeu? E aí vai jogando. Isso. Um clube de futebol é um universo, né? E a torcida desse clube, por menor que seja, não vamos entrar nesse mérito aí, a torcida é quem habita esse universo, né? E ali tem gente de todo tipo. E por isso, agora vou falar mais uma coisa, até vou advogar em favor da classe. Por isso que os clubes têm que ter jornalistas, não precisa ser só jornalistas, tem que ter um departamento de comunicação, porque senão não vão aparecer. Vão aparecer só os 2 que a gente conhece, que já tem praticamente suas assessorias montadas dentro das redações. Eles nem querem aparecer, né? Às vezes nem querem, né? Porque agora tem um aí que não quer, né? Os 2, né? Mas eu queria também voltar um pouco no tempo e perguntar para vocês o seguinte. O que representou para o clube no fim dos anos 90 a vinda do Careca, cracaço, ex-Guarani, São Paulo, Nápoles, seleção brasileira, currículo impecável. E qual a importância de trazer um nome desses? Né? O que isso fez em favor da imagem do São José? O Careca, nessa época eu ainda não tinha
Não tinha sequestrado a Kelly para nossa causa, tá? Mas o Careca, ele jogou 3 jogos no São José, né? Porque ele jogou o primeiro, lesionou, e aí voltou mais para a reta final do campeonato, e depois jogou o mata-mata que tinha, aquelas fórmulas malucas, assim, que a gente jogou contra o Inter nos mata-mata sem estar na mesma divisão do Inter, tá? Genial. Mas, cara, foi fantástico, fantástico. Tu não imagina. Hoje, e isso é uma coisa que me dói o coração que a gente não conseguiu. Nesse período, mesmo com as grandes vitórias do clube, nós não conseguimos lotar o estádio como se lotou naquela época, mesmo que o estádio seja maior hoje, mas, poxa, cara, foi incrível, cara, foi incrível. Ele não precisava tocar na bola, mas quando ele tocou foi muito bem, porque tu via a diferença, né? Poxa, tá no nível de segundona gaúcha e vem um cara daquele quilate, assim, tocar na bola, cara. E ele fez aquele miguezinho, né, cara? Deu um pivôzinho, assim, dá um tapinha pro lado e tal, porque era isso que ele conseguia jogar também já na época, né? Agora, cara, para mim foi fantástico. E aí, a cena emblemática foi, se não me engano, era o jogo de estreia dele. E na época, o Noveleto, ele já era diretor de alguma coisa no departamento de futebol, ele não mandava no futebol ainda do São José, mas ele era diretor lá de futebol e sempre foi, né? Isso, mesmo que as pessoas não gostem dele, ele é um marqueteiro de primeiríssima, né? Nossa! O que ele próprio começou a espalhar, dizem que é verdade, dizem que não é, e gente que esteve dentro na época garante que é verdade, gente que esteve dentro garante que não é, mas ele disse que, com conversas a partir do Careca, se estava tentando trazer o Maradona ou para jogar ou para assistir o jogo. Sim. Cara, vocês imaginam o clima que foi criado. O Maradona vai vir, o Maradona vai vir, o Maradona vai vir, e, cara, na hora do jogo, todo mundo olhando para os camarotes, para tudo, onde é que está o Maradona, cara? Agora tá lá, né? Agora tá. E o episódio, o final do Careca, para mim, é o melhor de todos, né? Essa é das internas, né? Vou ter que fazer que nem o João lá, que saiu do Grêmio lá e escreveu o livro dele lá. Essa é das internas. O Careca, quando termina o jogo contra o Inter, nós tínhamos perdido de 1-0. O São José jogou em Novo Hamburgo, se não me engano, e perdeu por 1-0 para o Inter. Roubado, galera? Esse mata-mata aí. E aí acabou o jogo, o Noveleto tinha prometido um bicho para os caras, né? Um bicho tal e tal, se vocês ganharem do Inter. Entrou no vestiário quando acabou o jogo, e aí o Careca olhou pro Noveleto, tá, dá o bicho pro pessoal aí, né, Chico? Não, mas não ganharam. E aí o Careca disse assim, Chico, todo mundo aqui sabe que tu é colorado, tu gostou do resultado, dá o bicho pro cara. Ele foi obrigado a pagar pros caras. Pessoal, Careca Futebol Clube. A gente, infelizmente, está com o tempo quase estourando, mas eu vou ter que fazer uma pergunta até que não está no script, mas que eu acho que o ouvinte em casa tem muita curiosidade. O nosso colega, o jornalista do Dagarbi, acabou fazendo uma série bem diferente, em que ele foi jogador e ao mesmo tempo jornalista, mostrando como funcionava ali o vestiário. Como é que foi para vocês mediar esse contato? Porque a gente sabe que o vestiário é um lugar sagrado. Muitas vezes o jogador não quer nem que o assessor de imprensa entre. Como é que foi mediar isso? Eu não sei quantas câmeras eram ali no vestiário junto com o Duda, mas acredito que uns 2, pelo menos, deviam acompanhar ele. Como é que foi o papel de vocês nessa websérie? Bom, eram geralmente 2, né? Ia um sempre com ele, né? E às vezes ia uma equipe um pouquinho maior. A relação com ele, com a equipe dele, meio turbulenta no início, né? Mas para que eles entendessem como funcionava o vestiário, né? Sim. Teve um momento, lembra, da menina que foi entrando e os caras estavam se trocando, e parei um pouquinho, o que estão fazendo aí? Não, mas eu não tem problema para mim, então, não, mas não é que não tenha problema para ti, pode ter problema para os caras, pô. Sim. A questão foi pegar um pessoal que produz um conteúdo de mídia, produz vídeos curtas e largar dentro de um ambiente ali, como um vestiário, como um grupo de futebol, ainda mais um grupo em pré-temporada,
é um pouco diferente. Então, o que a gente acabava fazendo? A gente tinha que ir dando a linha para eles, ó, vai até aqui, vai até ali, para não invadir os meninos, né? O espaço deles, e também não deixar deles mostrarem qual era a realidade do atleta, né? Quando o treinador saiu, houve uma polêmica, assim, porque o treinador saiu chutando o balde e disse que o vestiário, não sei o que. Atrapalhou. Mas nesse ponto ele foi errado, tá? E isso eu digo porque eu estava lá dentro e eu tratei disso. Todo o material que foi filmado, antes de ser filmado, todo o conteúdo, todo que foi ao ar, antes de ser filmado, sempre se solicitou autorização à comissão técnica. Então, não houve invasão de vestiário. Isso aí eu posso assegurar. Em nenhum momento o vestiário foi invadido, o local sagrado do vestiário nunca foi invadido. Quando tinham reuniões realmente importantes, assim, não tinha Duda Garbi, não tinha filmagem, né? Agora, eu mesmo falei para ele, no primeiro dia, eu disse, cara, eu acho que tu escolheste o momento errado, porque o Campeonato Gaúcho para um clube como São José é um tiro curtíssimo, né? Muito curto. Salvar, em primeiro momento tem que te salvar, então não dá para ter grandes, digamos assim, distrações, não tem tempo para distração. Podia ter escolhido o período da Copinha, por exemplo, porque daí tem mais relaxamento, enfim. E talvez ele tenha escolhido um clube, não um clube adequado, né? Porque se tu fosse para um clube não da divisão de acesso, da segundona gaúcha, cara, talvez tu até jogasse, cara. Né? Pra mais raiz, né? Que era o... Exato. E esse é outro ponto. Ele disse, mas eu quero mostrar o futebol raiz. Só que quando ele começou, e eu acredito que ele muito percebeu isso, ali não é mais o futebol raiz, cara. Porque ali, os caras não estão jogando por um prato de comida ali, eles não estão indo pro treino, pro jogo de Uber. Né? Tem estrutura, é o Campeonato Gaúcho, primeira divisão. Né? Então, eu acho, inclusive, que ele se decepcionou com esse ambiente. E um outro aspecto, foi bom para as redes sociais do clube, para o Instagram, sobretudo, do clube, foi bom. Houve um boom de seguidores, mas o bom é que foi nesse momento. Se fosse, por exemplo, lá em 2016, eu acho que teria sido muito ruim para o clube, porque é o seguinte, o que um fator do Duda Garbi causa em termos de mídia? Ele causa um boom, uma explosão de seguidores, mas é uma bolha, daqui a pouco ela explode. Não tem, agora eu vou assegurar e ela está vazia por dentro, que era o que eu não queria lá em 2016. Por isso que nós fomos passo a passo, rede a rede, ganhando espaço para consolidar. Agora a gente tem um piso. E agora não tem problema do Duda Garbi fazer esse projeto. Ele fez o projeto, explodiu seguidores, perdemos boa parte ficou, né? Porque realmente gostou do clube, enfim, mas não causou praticamente nenhum impacto em números de seguidores, agora, equilíbrio de redes, enfim. Eu vou garantir uma coisa assim, ó, ele não entrou em campo porque era o Duda Garbi, entendeu? Porque eu já treinei o Eduardo Torres no futebol e eu garanto, se fosse o Eduardo, o personagem ali, ele teria entrado em campo, tá? Com essa aí a gente encerra o programa. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, Gurizada. Valeu. Grande abraço. Sem palavras. Boa noite. Abraço, Gurizada. Obrigado. Bom trabalho aí. Canoas Day Home. Bem-estar de idoso em primeiro lugar. Boa noite. Boa noite. Uma horas e 2 minutos. Zalata Seguros, a sua tranquilidade é assegurada. Seguros de carro, moto, vida, empresarial, residencial, condomínios, entre outros. Orçamentos rápidos e com valores imbatíveis. Ligue agora, 3477-1500. Repetindo, 3477-1500. Atendimento também pelo WhatsApp, 989-11-2809. 989-11-2809. Descontos especiais para ouvintes. Você quer ter a melhor conexão do sul do país? Vem para MHNet Telecom. Presta atenção nessa